galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje mais uma videoaula falando sobre História do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o governo de Jânio Quadros, um governo muito curto, mas que vai contribuir para a instabilidade vivida após a década de 60. Tudo bem? Tá preparado? Pegou lápis e caneta? Então vamos lá. Galera, o Jânio Quadros, ele teve uma ascensão meteórica na sua carreira política. Ele começa em São Paulo, ele era professor de português e rapidamente ascende ao cargo de presidente da República. O Jânio Quadros era uma figura bastante performática, diria que irracível, mudava muito rápido de humor. Ele também tinha um vocabulário bastante rebuscado e ele talvez inaugure no Brasil a prática do marketing político. Ele constrói uma imagem perante a população, o que se chama de uma ideia um pouco mais populista, tá mais próximo da população. E o Jânio Quadros, durante a campanha, ele salpicava os ombros com farinha para parecer caspa, ele andava com a roupa, com o terno amassado, para que o trabalhador mais pobre se identificasse com ele. Por mais que ele pertencesse a um partido conservador, ele acaba fazendo a dobradinha PTN, UDN, o Jânio Quadros era um candidato popular. E a principal plataforma do Jânio Quadros era o combate à corrupção. O Brasil vivia uma fase bastante conturbada com a construção de Brasília, várias denúncias de corrupção recaíam sobre esse processo e o Jânio Quadros aparece como grande portador da moral e dos bons costumes. O símbolo da candidatura do Jânio Quadros era uma vassoura. A vassoura servia para varrer a corrupção. Jingles foram criados para a campanha, que se tornaram também muito populares, e o Jânio Quadros acabou sendo eleito nas eleições de 1960. Em 61, ele assume a presidência da República, tomando medidas logo no início. Medidas de caráter pouco importante, como, por exemplo, ele proíbe que as mulheres andem de biquíni nas praias, né? Foi uma medida tomada por ele. Ele regulou o tamanho do maiô das misses nos concursos de televisão. Ele acabou também com as rinhas de galo e, por outro lado, ele vai tomar medidas um pouco mais importantes nesse seu primeiro ano de governo. Como a plataforma dele era o combate à corrupção, o Jânio Quadros começa a instauração de inquéritos administrativos. Esses inquéritos serviam para investigar casos de corrupção, né, de parlamentares e também do próprio vice-presidente João Goulart. Então o Jânio Quadros começa a cortar na própria carne e investigar os deputados da própria base de apoio político a ele. Claro, deputados que já naquela época eram corporativistas passam a ter uma relação bastante hostil com o presidente Jânio Quadros, criando dificuldade para que os projetos do presidente acabassem passando. No campo econômico, a situação também não era fácil. O Jânio Quadros pega um país extremamente endividado, né? O Brasil adquire uma dívida externa com a construção de Brasília grandiosa. A inflação também estava em números galopantes, muito alta, e o Jânio Quadros tinha que, de alguma maneira, resolver essa situação rapidamente. E a opção é a opção mais conservadora possível, uma opção de austeridade, né? Ou seja, um plano econômico mais rígido de congelamento dos salários, congelar os salários para diminuir a inflação. Só que quando você congela os salários do trabalhador, que já é baixo e que não acompanha os números inflacionários, claro que isso vai gerar grande oposição dos sindicatos, manifestações. Então o presidente vivia uma situação bastante difícil, tanto com o Congresso Nacional, quanto também com os trabalhadores devido a esse plano de austeridade econômica. Bom, na política externa, a situação também era uma situação bastante confusa, porque o Jânio Quadros, em um contexto de Guerra Fria, de polarização ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, opta por criar a PEI, Política Externa Independente. Se você quiser anotar isso, é importante também para os vestibulares. Política Externa Independente. O que consistia essa política? O não alinhamento automático, nem com os Estados Unidos
e nem com a União Soviética. O Jânio Quadros visava buscar investimentos de ambos os lados, só que isso vai ser analisado pela sociedade e também pelos grandes países de maneira bastante controversa. Por quê? Porque se de um lado ele se declarava um presidente a favor do capitalismo, de outro lado ele negociava também com o bloco socialista. Ele manda o presidente João Goulart para a China para negociar acordos comerciais. Ele toma uma medida extremamente polêmica, que é condecorar com a Ordem Cruzeiro do Sul, a maior honraria do Brasil, o líder da Revolução Cubana de 1959, o Ernesto Che Guevara. Quando ele faz isso, quando ele condecora o Ernesto Che Guevara, a oposição dos setores conservadores aumenta sistematicamente. E essa oposição vai deixar o Jânio Quadros, não só por isso, mas pelos inquéritos administrativos, pelos planos econômicos, por essa própria condecoração, vão deixar o Jânio Quadros completamente isolado. Ele se vê isolado e sem apoio com apenas 8 meses de governo. Então, tudo isso que a gente disse aconteceu no primeiro ano, não havia completado nem um ano de governo. E o Jânio Quadros visava ou tentava uma solução rápida para solucionar todos esses problemas. E aí o que ele pensou? Ele tentou recuperar o apoio através de uma medida talvez que as pessoas considerassem drástica. Qual foi a decisão tomada por ele? A renúncia. Fala, professor, mas por que o Jânio Quadros renuncia tão cedo? Todo governo passa por crise, por que ele não enfrenta essa crise? O Jânio Quadros nunca deu uma explicação concreta para o ato tomado por ele. Mas acredita-se que a intenção dele era mobilizar a população a partir da renúncia, para que a população pedisse para que ele voltasse à presidência e, voltando nos braços do povo, ele pudesse passar por cima tanto do Congresso quanto dos setores oposicionistas. Mas como ele tinha tomado medidas bastante controversas, a população não pede para ele voltar, e aí abre-se um problema político, porque o João Goulart estava fora do país, ele era acusado de ser um presidente, um vice-presidente socialista, e aí abre-se uma crise institucional no país que vai ser resolvida só com a chegada ou com a implementação do parlamentarismo. Então, um governo bastante polêmico. Jânio Quadros, que também ficou conhecido como presidente dos bilhetinhos, porque ele mandava bilhetinhos para os seus ministros, governou por pouco tempo, mas ele marcou a política nacional. Ele foi um político muito influente e que governou por apenas 8 meses. Tudo bem? Tá ligado? Curta o canal da Oficina do Estudante, assista lá, os vídeos são bem legais e vão te ajudar para o vestibular. Valeu? Forte abraço!